Viu, pessoal, como foi rápido? Já voltamos mais uma vez. E antes de a gente continuar falando aí sobre esse período da pré-história, vamos relembrar aí o que nós vimos na parte 1. Se você ainda não assistiu, vai lá assistir porque tá bem legal para você continuar entendendo aqui. Isso porque nós paramos na metade, nós paramos ali naquele período em que os homos, o gênero Homo, tinha ido para outros continentes, ou seja, tinha começado o seu processo de povoamento pelo planeta. Então, vamos lá. Bom, pessoal, no primeiro vídeo nós explicamos que esse período da pré-história corresponde ao período que veio antes da escrita, ou seja, antes da formulação aí de uma escrita veio o período da pré-história. E esse período de pré-história, ele surge ali na África, isso porque os nossos primeiros descendentes, segundo os historiadores, seriam africanos. Bom, pessoal, então, se você já se situou nisso, vocês devem entender que a gente vamos falar basicamente do evolucionismo e não do criacionismo. O criacionismo é uma corrente que acredita que o mundo foi criado por Deus e que ele rege as leis do planeta. Já o evolucionismo, ele vai dizer que não, a gente nascemos, a gente existimos, mas passou por um processo ali de evolução, mesmo o evolucionismo não explicando como foi esse surgimento, tá bom? Então, a gente vamos se basear bastante aí nessas teorias de evolucionismo para explicar um pouco sobre o período da pré-história. E o período da pré-história que a gente vai continuar falando agora, pessoal, para vocês, é sobre esse período em que o gênero Homo, ele sai da África em busca de melhorias, não vou dizer de vida, porque eles não tinham vamos dizer assim, essa ambição, mas eles tinham sim aquele desejo de procurar alimentos para eles não morrer de fome. Eles precisavam se apoiar e precisavam de novos espaços. Então eles saem de vários pontos da África, de vários rumos diferentes, e os homos eles vão chegando em outros continentes. Alguns vão para a Ásia, outros já vão aí para o Estreito de Bering e outros também vão para a Europa. Bom, pessoal, e vai ter muitos, vamos dizer assim, muitos homos que vão se espalhar por várias partes do planeta. E esses homens, eles têm uma característica assim, bem interessante, porque segundo a teoria de Eva mitocondrial, ela vai dizer que as espécies do gênero Homo, eles se desenvolveram basicamente no mesmo período, no mesmo tempo. Isso porque eles se espalharam pelo mundo aí afora e os descendentes aí desses homos, eles foram se espalhando, vamos dizer assim, se desenvolvendo ao mesmo tempo. E eles se encontravam, uma vez em alguma ocasião em que eles estavam migrando para outros lugares, e eles acabavam se acasalando e aí iam nascendo novas espécies ali, porque cada um deles já tinha suas características, mas quando eles se uniam, surgiam novas características. Então é como nos dias atuais, quando você se casa com uma pessoa, a sua fisionomia vai se misturar com a fisionomia da sua esposa e vai nascer uma criatura que vai ser tanto parte sua como parte da sua esposa. Então vai surgir ali uma nova espécie. E do mesmo jeito quando eu digo surgir nova espécie, pessoal, não é surgir assim, a pessoa vai se casar e vai nascer, vamos dizer, vai nascer um animal diferente. Não, é a pessoa mesmo da mesma espécie, mas com características diferentes. Então, por exemplo, se eles se casam, se o Homo de Neandertal, ele se casasse com o Homo sapiens sapiens aqui, porque basicamente esses dois, o Homo de Neandertal e o Homo sapiens sapiens, eles viveram basicamente ali no mesmo período, no mesmo espaço de tempo. Então, vamos dizer, por exemplo, que em uma dessas viagens eles se encontraram e se casaram. Não quer dizer que vai nascer uma espécie diferente, vai nascer apenas um ser humano ali com as características desses dois gêneros. Ou seja, pode até ser que nasceu para melhor, ou pode ser que retrocedeu. Pode ser que a pessoa que nasceu ali, a espécie, quando eu digo espécie, que eu espero que você já tenha entendido que é isso, que é as características do ser humano, pode ser que tenha regredido, tá bom? Então, o processo de povoamento do mundo vai começar disso, vai começar dessas migrações dos Homo erectus,
que vão sair da África e vão começar a se espalhar por Ásia, por Europa e por outras partes aí do mundo. Agora que já falamos aí sobre os Homo erectus, que eles migraram fora, saíram fora da África para conseguir novas terras, fica a pergunta, por exemplo, mas e aí, professor, os Homo erectus, eles sabiam falar? Eles sabiam se comunicar através do som assim que a gente produz? Bom, pessoal, sim, eles sabiam. Eles tinham algumas línguas, eles sabiam falar alguns dialetos. No entanto, não era como os nossos dialetos dos nossos dias atuais. Talvez os signos que eles usavam para entendimento não era igual os dos nossos. Os historiadores acreditam que os Homo erectus, eles já tinham as suas falas há mais ou menos 250 mil anos atrás. No entanto, não era desenvolvida como nosso código de linguagem de hoje. E que esse código de linguagem só foi se desenvolver há mais ou menos 40 mil anos atrás. A isso me remete a um outro fato bem interessante de filme de novo. Vocês vão perceber que eu gosto muito de filme e eu vou tentar fazer referências a filmes para vocês se situarem, porque história não é coisa difícil. História é algo que você aprende facilmente, não é uma disciplina complicada, é algo que dá de você dar uma lida e entender bastante o conteúdo. E quando o professor está explicando e fazendo essas analogias, eu acredito que você vai entender melhor e assim você vai poder guardar na sua memória. Por exemplo, continuando no filme A Era do Gelo, na Era do Gelo 1 especificamente, nós vamos ter um bebezinho lá no começo, que é o bebezinho que eles estão tentando salvar. E esse bebezinho, ele é filho ali de alguns Homo erectus. Bom, pessoal, naquele filme é interessante entender que os animais são colocados como principais, os animais que sabem falar, e o ser humano não sabe falar. O ser humano, ele apenas ele é um ser humano, vamos dizer assim, em transição. Ele é um Homo erectus ali que ele não sabe, ele não tem linguagem. Isso porque quando eu disse para vocês que os Homo erectus, eles tinham algum tipo de linguagem, eu não disse para vocês que eram todos. Ou seja, tinha algumas tribos ali que se entendiam apenas no já estavam se entendendo, eles sabiam o que cada um queria. E do mesmo jeito, eu achei interessante o filme. Quando eu era pequeno e assistia esse filme, eu não entendi essa parte, porque tipo assim, os homens ali, eles vieram para falar alguma coisa, eles precisavam falar alguma coisa. No entanto, os animais são os únicos que conseguem falar e ele não. O ser humano, ele não tem a fala. Então eu achei bem interessante trazer isso para vocês. E outro fato bem interessante desse filme também, que tem referência ao período pré-histórico, foi alguns fatos que vamos dizer assim, os animadores deixaram, que eu não sei se eles colocaram porque eles quiseram, ou se eles esqueceram desse fato, porque como o período está se passando na era glacial, que ocorreu basicamente aí há uns mais ou menos 1,5 milhões de anos atrás, não existia fralda descartável. E no filme A Era do Gelo, a gente vê lá o bebezinho na parte que o Sid vai trocar ele, que ele joga no mato a fralda do bebê. Então, eu não sei se os animadores colocaram isso como uma pegadinha, mas é interessante entender que naquele período não existia. Então, tem muita coisa que você pode aprender com os desenhos, mas tem algumas coisas que você tem que filtrar. E eu achei interessante trazer essa parte para vocês da fala. O homem erecto tinha sociedade ali que não sabia falar. Então é interessante vocês fazerem essa associação. E ainda em relação aí à comunicação desses povos aí no princípio do tempo, nós também temos que citar para vocês aí as descobertas que fizeram em um sítio arqueológico, onde eles descobriram uma estatueta mais ou menos de 11 centímetros de uma suposta mulher, a qual eles atribuíram o nome de Vênus. Bom, essa suposta mulher seria, vamos dizer assim, a religião oficial dos pessoais que eram os nossos antecessores, ou seja, dos primeiros homos daquele tempo. Bom, porque vocês sabem que o ser humano ele é religioso por nascimento. E para, vamos dizer assim, para contextualizar essa frase, né, os arqueológicos acreditam que há muito tempo atrás, há mais ou menos 24 mil ou 22 mil anos antes de Cristo, sim, existiu uma única religião.
que era a religião dessa tal de Vênus. Bom, essa era uma mulher e provavelmente ela era adorada em rituais que eles tinham como um sinônimo de fertilidade. Essa Vênus, ela era colocada como a deusa mãe, ou seja, ela é que abençoava a terra. Se formos levar isso em consideração, pessoal, tem um pouco de lógica nisso daí, porque tipo assim, eles viviam basicamente da terra, né? Então eles provavelmente criariam deuses para falar que era o deus da terra. E nesses rituais eles faziam ali as suas consagrações ali para aquela deusa. Não se sabe ao certo quais eram esses rituais e como eles eram desenvolvidos. Mas como se trata de rituais pré-históricos, né, podemos deduzir que esses rituais se tratavam de queima de folha seca para acalmar a fúria da deusa. Talvez quando eles estivessem passando por fome eles acreditassem que seria castigo da deusa Vênus. E também poderia ser que eles queimassem animais. Isso porque a Bíblia, que é o livro ali que sustenta o criacionismo, ela vai dizer que no princípio, quando Deus criou o homem e a mulher, lá no Jardim do Éden, depois de passar um certo período de tempo, Adão e Eva eles vão ter filhos. Eles vão ter o Caim e o Abel. E é nesse período em que Caim e Abel já são um pouquinho grandes, que um vai se tornar, vamos dizer assim, camponês, vai cuidar do campo, né? E o outro vai se tornar pastor de ovelha. Eles vão oferecer sacrifícios para Deus. E esses sacrifícios que eles vão oferecer é o que, basicamente? É queima de animais. Eles vão pegar o melhor animal que tinha, no caso, o Abel vai pegar o melhor animal e vai matar e vai oferecer para Deus. E o Caim, ele vai pegar o que ele tinha ali sobrado ali dos alimentos que ele plantara e vai oferecer a Deus também. Então a gente imagina que esses rituais de adoração sejam basicamente frutos disso também. Fruto aí vamos dizer assim, desse período também que é narrado no criacionismo, que está baseado na Bíblia. Bom, pessoal, e para quem ficou até aqui comigo nesse vídeo, já deve estar se perguntando: nossa, mas o senhor só está falando de homens. Bom, pessoal, isso é porque as classificações que eles dão geralmente a essas espécies sempre vai ser mais no masculino do que no feminino. Mas em 1974 aconteceu algo bem interessante, algo que nem mesmo os cientistas eles esperavam aí que iria acontecer naquele dia. Bom, pessoal, naquele tempo eles estavam escavando uma escavação lá na Etiópia e eles tinham aberto um sítio arqueológico para tentar descobrir aí alguns fósseis. Eles já tinham encontrado alguns fósseis, só que os fósseis que eles encontravam, que eles tinham encontrado, eram muito, vamos dizer assim, superficiais. Era, vamos dizer assim, um braço aqui, uma perna ali, e não dava de tu fazer muita uma análise, um trabalho mesmo arqueológico ali em cima daqueles restos mortais. No entanto, em 1974, ali na Etiópia, eles vão encontrar no sítio arqueológico o que seria a primeira mulher que existiu na face da Terra. Seria a Lucy. Bom, e essa Lucy, o nome Lucy, né, foi dado pelos dois que encontraram a Lucy, pelos dois arqueológicos, porque no tempo eles estavam ouvindo ali uma música de heavy metal que na letra em inglês, eu não sei falar inglês, mas na letra falava o nome Lucy, que significa, na letra da música, és maravilhosa. E então eles vão pegar ali e vão batizar aquele fóssil que eles acabaram de encontrar de Lucy. Bom, pessoal, eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar de Lucy, eu estava na 5ª série e minha professora, poxa vida, cara, eu tive umas professores assim meio ruim, que não souberam trabalhar bem o tema, entendeu? Nada contra meus professores de ensino fundamental e ensino médio, porque eu tive muito professor bom também. Professor que, apesar da gente estar numa escola pública, mesmo assim, que quem conhece como é
a escola de interior de Caracaraí. Quem está assistindo esse vídeo aí sabe como é complicada a nossa situação lá em Caracaraí, vai entender a minha situação, mas eu quero dizer que eu tive professores muito bons. Teve professores que, mesmo com essa dificuldade, eles inovaram e fizeram acontecer mesmo. Mas eu tive alguns professores que, meu Deus do céu, dá vontade de esquecer. Mas como esquecer? O primeiro contato que você tem com Lucy. Lucy, a primeira mulher, a mulher que teria dado origem a todos os povos que existem hoje no mundo. E a nossa professora de história, eu lembro que chegou na sala de aula, nós estávamos acho que no capítulo 1 do livro, nós ia começar o bimestre, e tinha lá sobre a descoberta aí da primeira mulher. Falava lá, eu tinha um texto, que naquele tempo eu não tinha muito assim, vontade de ler mesmo, então eu nem cheguei a fazer uma leitura prévia antes da aula. E ela chegou falando que a gente havia vindo do macaco. Não que a gente tinha vindo de um descendente descendente próximo ali do primata, né? Mas que a gente tinha vindo do macaco. E essas são essas palavras que, tipo assim, matam o aluno. Porque às vezes o aluno não lê e o aluno acaba acreditando que isso realmente é verdade. E teve aquela discussão toda dentro da sala de aula, todo mundo, nossa, mas nós viemos do macaco, não sei o quê. E na minha religião os pessoal vieram falar que nós viemos foi de Deus, não sei o quê. E teve aquele contraponto, mas quando eu cheguei em casa eu fiquei curioso. Falei, nossa, mas será que viemos mesmo do macaco? Porque imagine, gente, um jovem, uma criança, né, mais ou menos eu tinha os meus de 10 para 11 anos de idade, e chega o tema de falar sobre história. E aí eu vou falar sobre a primeira mulher e como abordar isso para alunos que têm pensamentos tão diferentes. Então é aí que entra a forma exata de você tratar um assunto tão complexo. Então eu cheguei e fui dar uma lida, eu falei, não, poxa, minha professora ela não foi feliz aí em falar. A gente não é que a gente viemos do macaco, mas viemos de um descendente próximo, né? Um descendente, um ser, vamos dizer assim, comum entre o ser humano e o macaco. Então, eu acredito que essas palavras mudam muito o contexto de uma criança. Então, tem que tomar muito cuidado, pessoal, na hora de mencionar aí sobre esses fatos. Mas vamos continuar nossa história. Então, Lucy, ela revolucionou aí o que os cientistas, que os historiadores já sabiam sobre a humanidade. Porque até então, o contexto de como tinha surgido o mundo, como tinha se dado esse povoamento, começou a ser questionado, porque Lucy chega e ela quebra todo, vamos dizer assim, todo o paradigma que já havia sido criado pelos cientistas. Isso porque Lucy, quando ela é encontrada, ela foi encontrada com mais ou menos 40% de todo o seu corpo. E nenhum fóssil que veio antes de Lucy tinha aí essa constituição de 40%. Então, esses 40% ajudou bastante a descobrir qual era a sua dieta. Isso porque até os dentes de Lucy foi encontrado mesmo. Os dentes dela estavam ali na boca dela. Encontraram também partes inferiores dela, que foram os seus pés, o que comprovaram que Lucy já andava de pé, mesmo que na teoria eles acreditavam que Lucy se sentia mais confortável estando em cima de árvores, mas já foi comprovado que Lucy andava. E aí já vem o primeiro paradigma, porque eles acreditam que Lucy tenha basicamente cerca de 3,2 milhões de anos. E aí os cientistas, eu fico imaginando qual foi a cara dos cientistas quando eles fizeram os testes ali com os ossos de Lucy e descobrir que os ossos de Lucy pertenciam à idade tão antiga. Isso porque, como nós falamos no começo do vídeo, segundo os cientistas, eles acreditavam que o ser humano, eles haviam começado ali o seu trajeto há 150 mil anos, ou seja, há um período muito recente. O seu desenvolvimento com os australopitecos, com o homem neandertal, então era 150 mil anos que eles colocavam. Só que vem Lucy, e Lucy fala assim, não, eu vivi há 3,2 milhões de anos. Eu fico pensando, nossa, gente, qual foi a cara dos cientistas ao ver toda a sua teoria cair abaixo, cair por terra aí. Então, a Lucy ela foi muito marcante nesse aspecto. Bom, pessoal, os ossos de Lucy, como eu disse para vocês, eles foram encontrados basicamente com 40% de todo o seu, vamos dizer assim, a sua composição. E os ossos de Lucy, elas não estão
em exposição. Muitas pessoas falam assim, eu vou no Museu Nacional e eu vou ver os ossos de Lucy. Não, você não vai ver os ossos de Lucy. Isso porque Lucy, ela está guardada em uma câmara assim bem guardada mesmo. E lá no Museu Nacional o que tem é uma réplica de gesso, onde você pode ver quais são os ossos, as partes que eles encontraram. Mas caso você não tenha dinheiro como eu e não pode ir no Museu Nacional, você pode estar pesquisando na internet, como eu disse para vocês, aí a imagem de Lucy, que eu acho que vai ser bem interessante você pesquisar para você ver como é que foi. Segundo hoje, antigamente não tinha, né, essa tecnologia de fazer uma reconstrução de rostos. Mas hoje a gente já temos uma tecnologia muito grande e o rosto de Lucy foi reconstruído e a gente já sabemos mais ou menos como ela era, entendeu? Ela tinha uma fisionomia assim até bem engraçada, a fisionomia de Lucy. Então ela foi a nossa primeira mulher a entrar aí nesse período pré-histórico da história. Bom pessoal, e por fim, a gente temos que entender que a pré-história ela é muito importante para os nossos dias atuais. Então você deve estar se perguntando, mas professor, então qual é a importância aí? O senhor falou, mas eu não entendi qual é a importância da pré-história. A importância da pré-história é muito clara, pessoal. Ela é importante porque a partir dela a gente vamos ter uma base sólida para a gente entender como surgiu as culturas, as filosofias dos povos da antiguidade. Bom, é com a pré-história, esse período que veio antes da escrita, que a gente vamos entender como se deu a formação de alguns povos, de algumas culturas, por exemplo. Para você fazer pesquisa sobre história, você não precisa da escrita. A escrita, esse termo só vai ser inventado em 1800 e pouco. E esse termo inventado, ele designava o período que vinha antes da história. Mas não é porque esse período veio antes da história que ele não pode ser estudado. Sim, ele pode ser estudado e ele é importante para a gente compreendermos como se deu o desenvolvimento. Ou seja, a gente precisa de uma base sólida para você alicerçar o seu conhecimento. Ou seja, você precisa entender de onde você veio. E todas as correntes que vão tentar explicar como surgiu o mundo, ele vai começar de um princípio que eles têm que entender de onde surgiu as primeiras coisas. Então, o período da pré-história é muito importante para isso. E o período da pré-história, ela é dividida em dois momentos. Ela pode ser dividida em período da pedra lascada, vamos dizer assim, o período da pedra mesmo, e o período da idade dos metais. Bom, o primeiro período, como já diz, da pedra lascada, é o período ali bruto, o período onde a espécie humana ainda estava meio que se desenvolvendo, estava dando seus primeiros passos em direção ao desenvolvimento, em relação a se modificar. É nesse período em que eles viviam em grupos, como eu disse para vocês, eles não tinham sentimento assim de pertencimento a determinado grupo, eles se juntavam mesmo pela necessidade, ou seja, eles precisavam arranjar comida, eles precisavam se esquentar por causa do frio, então eles se uniam ali vamos dizer assim, por desejos mútuos de conformidade que eles tinham. Ou seja, eles precisavam ali um do outro para sobreviver, e por isso eles se uniam. Já na Idade do Metal, que é mais recente, não. Na Idade do Metal vai começar ali aquele período de descobrimento. O homem, vamos dizer assim, o Homo sapiens, o Homo erectus, vai começar a inventar coisas para a sua sobrevivência. É nesse período que ele vai começar, como o próprio período diz, a mexer com metais. Ele vai começar ali a trabalhar o metal, vai começar a criar as suas armas já mais aperfeiçoadas, vão começar a criar ali os seus meios de sobrevivência. Eu lembrei de novo de outra animação muito boa, pessoal, para passar para vocês também. Essa animação eu acredito que quase todo mundo aqui do canal conhece. É uma animação bem conhecida, uma animação que eu não sei por que o SBT tirou ela do ar. Porque é uma animação para mim que é muito boa. A animação, apesar dela ser assim, bem antiga, né? Ela é uma animação assim, com uma qualidade bem bacana. Bom, e eu acho que talvez vocês já devam estar se perguntando, mas qual é essa animação? Eu vou dar uma pista para vocês. A história principal dessa animação se passa no tempo da caverna, no período da pedra lascada mesmo. Já se lembraram qual é essa animação, pessoal? Vocês aí que são fãs de desenho, eu tenho certeza que alguém aí já lembrou qual é esse desenho. E o desenho se chama Flintstones. Bom, gente, os Flintstones
Meu Deus, é um desenho muito massa. Ele conta a história de uma família ali que eles vivem situações cotidianas ali do Templo da Caverna. Como eu disse para vocês, também é um desenho meio que fictício, desenho assim que não tem muita compromisso com a realidade, mas é um desenho bem interessante para você entender assim, como é que era o sistema de sociedade deles, né? Aquele sistema assim do pai ir para caça, né? E caçar e a mãe ficar em casa. Você vê ali as mulheres usando osso na cabeça como enfeite para amarrar o cabelo, pedrinhas aqui no seu pescoço feito de ossos. Então é interessante, a roupa meio rústica mesmo, de pele de animais, é interessante você entender bastante essa parte. Então vale a pena você assistir e tirar coisas boas do que você assiste. Eu acredito que o conhecimento ele só existe quando você realmente reflete sobre ele. Então não adianta você só assistir documentários, se você não tirar as coisas boas. Então eu acredito que se você assistir até um desenho e você conseguir filtrar as coisas boas, você fez o seu conhecimento. Então é bem interessante. Bom, pessoal, então sendo assim, nós chegamos aí ao final da história da pré-história. Gente, foi uma hora que passou muito rápido. Eu gostei muito de estar com vocês, de falar um pouco sobre a pré-história. Mais uma vez, lembrando, não falei tudo, pessoal, é muita coisa para falar. Perdão por não falar para vocês os nomes técnicos, porque eu não sou muito bom de falar nomes técnicos, principalmente nomes técnicos que são de outros países. São bem complicados mesmo para falar. Eu tenho assim, esse problema de não conseguir falar essas palavras assim meio enrolado. Então eu já peço perdão desde já para vocês. Mas antes de terminarmos nossa aula, como de costume, meus alunos, vamos passar aí uma atividadezinha bem legal para casa. E a atividade que eu preparei para vocês hoje é o seguinte: como nós estamos falando de idade da pedra, de escrita, de comunicação, vamos para uma atividade assim bem dinâmica. Dessa vez, ao invés de vocês escreverem algo para mim, vocês vão desenhar algo para mim. Vocês vão tentar passar uma mensagem para mim, qualquer que vocês queiram passar em forma de desenho. Então eu quero que vocês criem aí os seus próprios desenhos de pedra. Mas é claro que vocês não vão desenhar na pedra. Hoje vocês vão ter aí o auxílio do lápis, da caneta e da borracha, caso vocês erram. Mas eu quero ver como seria a criatividade de vocês. Vocês podem imaginar, por exemplo, um homem caçando um animal, vamos dizer assim, e vocês vão desenhar lá. Aí o interessante dessa dinâmica vai ser o seguinte: porque cada um de vocês vão desenhar esses desenhos e vocês vão trocar entre si, tá bom? Então vocês podem escolher aí, vocês façam o sorteio aleatoriamente, tá bom? Quem vocês quiserem enviar o desenho que vocês desenharem, vocês enviam. O interessante é o seguinte: é que essa pessoa que recebeu o seu desenho, ela vai ter que descrever com a escrita mesmo, né, o que ela acha que é aquele desenho. Não precisa ser muito desenho, vocês podem fazer no máximo 3 desenhos, tá bom? Eu não quero lotar de muitos desenhos aqui para corrigir. Eu quero apenas que vocês façam no máximo aí 3 desenhos. E vocês vão trocar entre si. E esses desenhos que vocês trocarem entre si, a pessoa que recebeu vai ter que descrever o que aquele desenho está querendo representar. E depois eu vou receber esses desenhos, vocês podem estar enviando pelo meu e-mail, tá bom? Vai ser bem interessante, vai ser uma coisa assim bem bacana. E lembrando, pessoal, quem recebeu o desenho, coloque o seu nome também, tá? Porque vai valer como participação, tá ok, pessoal? Bom, pessoal, eu espero ver vocês no próximo vídeo. Já estou bem ansioso para saber qual será o próximo tema que nós iremos abordar. Eu espero ver vocês lá, pessoal. Um abração e até a próxima.